dia, família. Família, a palavra hoje saiu no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Saíram versículo 2 e 3, então eu vou ler do 1 ao 3, ou talvez do 1 ao 4, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Amém? Até aqui. Então, família, aqui é aquela passagem que Davi é separado como rei, porque ele já foi chamado desde o ventre da mãe dele, né? E naquele momento, Deus falou para Samuel ir lá e separar e ungir ele como rei. E Deus fala aqui, ó, aquele que eu indicar. Porque quando Deus tem algo com alguém, é aquela pessoa. Não adianta colocar outra pessoa na frente, tentar dar um jeitinho brasileiro, né? Que não. É aquele que Deus falou que tem uma obra, Deus realmente tem uma obra. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai fazer algo na minha vida, na sua vida, Ele vai fazer, porque Deus não mente. Deus, quando Ele fala, é como eu falei hoje para minha filha, quando Deus fala, ou é, ou foi, ou será. Não tem como fugir a essa regra, porque Deus é Deus. Deus promete e Deus cumpre. E aqui, Deus estava muito bravo com Saul, porque Saul foi um rei ungido pelo povo. O povo estava insatisfeito, eu já falei aqui na palavra do dia, que o povo pediu um rei. O povo falou: eu quero um rei, eu quero estar na moda igual os outros lugares aí, as outras cidades, os outros povoados, eles têm rei, e a gente não tem rei aqui. Só que ali, o povo era cuidado por Samuel, que Samuel tinha contato direto com Deus. Então, era Deus que reinava ali, cuidando de todo o povo, mas o povo estava insatisfeito. Então, o povo falou: não, a gente quer um rei homem. Aí, quando a gente pede, né, Deus dá. A gente pede muito, insiste naquilo, mesmo que seja errado, Deus fala: tá bom, você quer, eu vou te dar. Aí se vira. E aí, Deus deu o rei Saul para eles, para aquele povo. Mas o rei Saul só fez o que não agradou ao Senhor. Ele começou bem, como sempre é assim, começa bem. Muitas vezes, a gente pede, por exemplo, um esposo ou uma esposa, ou a gente pede um trabalho, um serviço, né? Ou a gente pede algo para Deus. E Deus sabe que não vai fazer bem para a gente aquilo. Deus sabe que não é aquilo que Ele tem para a gente. Ele tem uma coisa muito melhor. Mas a gente insiste tanto, a gente faz campanha, a gente ora, a gente jejua, a gente eu quero. Sabe criança quando fica, eu quero. Que a mãe ou o pai fala: tá bom, toma, para de chorar. Assim, Deus ouviu aquele povo falar: eu quero um rei, deu aquele rei. Mas só que o rei que Deus tinha, a promessa que Deus tinha para reinar naquele lugar era de Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Mas nós muitas vezes não entendemos, né, família? Então aqui, Deus deixou Saul reinando ali um certo tempo, mas quando Deus viu que Saul não tinha jeito mesmo, Deus já sabia, né? Deus falou assim: não. Falou para Samuel: assim, até quando que você vai ficar com dó desse rei aí? Chega, já fez o meu povo sofrer demais, já me desobedeceu demais. Eu vou tirar ele daí. E agora sim vai vir um homem segundo o meu coração. Não que seja perfeito, porque perfeito, como eu sempre falo aqui na palavra do dia, perfeito é só Jesus, não tem outro perfeito. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e perfeito também. Teve suas falhas, teve seus erros, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus, um coração bom, um coração que queria sempre abençoar as pessoas, ajudar, cuidar. Ele não tinha maldade no coração. Se ele tinha, quando vinha uma seta do inimigo para ele fazer algo errado, como ele fez quando ele possuiu Betseba, ou quando, sei lá, outras coisas que ele veio a ter feito, mas ele rapidamente entendia que tinha errado e pedia perdão, e se arrependia realmente. E Deus gosta quando nós somos assim.
Deus gosta quando nós entendemos que nós erramos, nós voltamos atrás e nós pedimos perdão, nós nos humilhamos. A palavra de Deus diz: os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus nos confirma isso. Então, por mais que eu ou você tenhamos errado, peça perdão para Deus. Vamos pedir perdão para Deus, que Ele perdoa e Ele muda a situação, Ele muda histórias. Muitas vezes tem pessoas que não suportam aquele erro que cometeu e chega até a se suicidar. Pessoas que não suportam, acham que Deus não vai perdoar. Talvez essa pessoa não perdoasse alguém que fizesse isso com ela. Mas Deus perdoa sim, Deus muda situações. E Deus aqui falou para Samuel: vai lá e unja Davi. Unja Davi como rei, porque eu estou querendo, porque é minha vontade, como diz aqui no versículo que nós lemos. Sou eu que estou falando, sou eu que quero que ele seja rei. Então, se Deus tem uma promessa na minha vida e na sua vida, família, vamos crer, vamos acreditar e vamos aceitar isso na nossa vida. Que não tem como mudar a história. Aqui, Samuel, quando ele ficou com medo, né? Porque ele chegou ali naquele povoado e ele ficou com medo de ser morto, mas Deus deu todas as estratégias para ele. Muitas vezes você tem medo de chegar, de falar, de dialogar com uma certa pessoa, com um certo patrão, com a sua esposa, com o seu esposo. Eu não sei qual é o problema que está acontecendo na sua vida, mas não tenha esse medo. Antes, clame ao Senhor, fala: Senhor, me dá sabedoria para eu resolver essa situação. Quando você coloca Deus à sua frente, Deus dá solução para tudo, família. Deus resolve todas as questões. Não tem nada que seja impossível a Deus. A gente pode fazer o que é possível, mas o impossível deixa na mão de Deus, que Ele faz. Tem coisas que a gente acha que não vai ter solução, mas se a gente colocar nas mãos do Senhor, a gente vai ver que tem solução sim. E aqui Samuel falou assim: mas Deus, eu vou chegar lá, vão me matar. Não, vai lá e fala que você vai fazer o sacrifício. Olha a estratégia que Deus deu. Fala que você vai fazer o sacrifício, convida Jessé também, que é o pai de Davi, e vai dar tudo certo, não se preocupe, sou eu que estou mandando. Quando Deus manda, faça, família. Quando Deus ordena, vai, não tenha medo. É Deus que está no controle, é Deus que está no comando, é Deus que está mandando você ir. Se não for Deus, não vá. Mas se você sentiu no seu coração algo de fazer, de abençoar alguém, de pedir perdão para alguém, de se sujeitar a alguém, a alguma coisa, faça. Quando aquele desejo arde do seu coração, é porque Deus está ali, falando: vai que eu sou contigo, vai que eu vou fazer milagres na vida daquela pessoa através de você. É assim o trabalhar de Deus, família. E aqui Samuel foi lá, e ainda teve os seus empecilhos. Nós temos que estar atentos, nós temos que encher o nosso vaso de azeite, nós temos que estar preparados para fazer a obra do Senhor. Olha aqui no versículo 1, aqui de 1 Samuel 16, fala assim, na outra Bíblia que eu estou lendo: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Então, se encha do poder de Deus, enche o seu vaso, vai orar, vai jejuar, clama a Deus, e aí você vai que você vai receber vitória. Amém, família? Deus está falando: vai, que você vai receber vitória, colocando Deus sempre à sua frente. E Samuel foi, e ali Jessé, o pai de Davi, ainda foi tentando ludibriar talvez a Samuel: não, esse meu filho aqui, deve ser esse, não, deve ser esse. E Samuel quase caiu, mas como ele tinha obedecido a Deus, ele tinha enchido o vaso de azeite, ele não foi enganado, porque ele foi perguntando e Deus falava: não é esse não é esse que vai ser rei não é esse, mas acabou, não tem mais nenhum filho seu aqui não. Aí Jessé falou: tem um que está lá cuidando das ovelhas, um jovem, adolescente talvez, está lá cuidando das ovelhas. Aí manda chamar ele então. Tá bom, é esse. Deus fala: é esse. É aquele que você menos espera, é aquele mais humilde, o menorzinho, é aquele que Deus escolhe, é aquele que não está ali se exaltando, que não está se mostrando, é aquele que talvez nem queira aquele cargo,
é aquele que Deus quer, porque Deus sabe que é aquele que vai fazer as coisas conforme o Senhor deseja. Amém, família? Então, que nesses dias você entenda que o chamado de Deus é para os humildes, para aqueles que estão lá esperando lá no cantinho. Deus vai chegar e vai fazer a obra. Amém, família? Bom dia, família.